Nós vamos conversar sobre a reunião do G7 com o economista Otaviano Canuto. Em primeiro lugar, meu boa noite ao Otaviano Canuto, professor da USP, longos anos trabalhando no Fundo Monetário Internacional. Ele nos atende a partir de Washington, onde atua no momento. Otaviano, em primeiro lugar, um pouco de provocação à sua capacidade intelectual. Essa disposição do G7 de jogar pela janela todo tipo de prudência fiscal e gastar lembra reuniões da Internacional Socialista, não a dos comunistas, mas a dos social-democratas. O que aconteceu com o mundo rico, Otaviano? Grande William, um prazer estar aqui contigo, como sempre. Não exagere. O que há é o seguinte, já havia há muito tempo uma percepção de que o manejo de política fiscal nesses países avançados estava sendo abaixo daquilo que seria possível. No caso da Europa, isso se aplica principalmente à Alemanha. Dentro dos países da zona do euro, a Alemanha e França poderiam se dar o luxo de fazer políticas fiscais mais expansivas, assim como nos Estados Unidos. E podem fazer isso, é isso que faz uma diferença entre eles e nós no Brasil, porque uma elevação de dívida, no caso deles, se encontra facilmente quem financia, quem compra os papéis. Nós não podemos fazer isso. Se formos fazer uma coisa similar, os juros que nós teríamos que pagar seriam muito mais altos. Segundo... Não, ia deixar a provocação de lado agora e justamente seguir na trilha que você está sugerindo. Você já está adiantando o que evidentemente está na cabeça do nosso público. As decisões que eles tomam e eles emitem as moedas nas quais eles se endividam significam o que para nós? Para nós, o que nós temos que torcer é para que isso não leve à elevação de juros entre eles, porque aí afeta nós, né? O dinamismo maior das economias desses países é bom do ponto de vista do comércio, quer dizer, beneficia o resto da economia global, pelo lado do comércio, mas pelo lado financeiro cria esse risco de elevação de juros. Por isso que nós todos ficamos no Brasil torcendo para que os pacotes do Biden não levem à mudança de inflação permanente, o que exigiria o Fed de, digamos, revisar a sua política monetária, porque isso aí nos afetaria. Tem um detalhe importante, William, que não pode ser esquecido. Esse G7, ele tem um elemento que não está lá, mas que é muito influente. Chama-se China. Certo. Indiretamente, os países estão dando uma resposta, por exemplo, nos itens da agenda que diz respeito... Otaviano, deixa eu pedir só um segundinho de paciência a você. Nós estamos com um pequeno problema técnico no nosso estúdio. Nós estamos com o áudio de uma outra reportagem feita fora. Isso acontece em estúdios modernos, onde várias linhas de áudio passam pela mesma mesa. Deixa eu ver com os nossos técnicos se a gente pode prosseguir nossa conversa sem perturbar o nosso público. Podemos? Podemos. Então, concluindo o seu raciocínio, Otaviano, você dizia a respeito da nossa torcida para que esses pacotes de incentivo não levem a um aumento de juros que para nós é trágico. Isso. Porque, por outro lado, o dinamismo maior dessas economias nos beneficia via comércio. Quer dizer, você tem aí uma duplicidade. É importante reconhecer o apelo enorme, William, que está sendo ecoado por todos os membros do G7, de dar uma resposta mais proativa na questão da desigualdade, na questão no reconhecimento de que o dinamismo das economias desses países não foi suficiente para incluir todo mundo. Isso é uma palavra-chave. Há também um outro componente na agenda, que é importante prestar atenção nele, que é a preocupação com a vulnerabilidade das cadeias de valor em relação à dependência da concentração de elos dessas cadeias em alguns pontos lugares. Por exemplo, a coisa dos semicondutores. A dependência muito grande da produção em Taiwan, China, tornou, na perspectiva desses países, os seus sistemas produtivos vulneráveis. E a gente está vendo isso. Uma das fontes de elevação de preço nos Estados Unidos e de risco de levar à inflação, um dos choques,
está justamente na disponibilidade de semicondutores, está afetando diretamente até o Brasil. Então, vai haver o pacote do Biden aprovado pelo Senado na terça-feira já tem um componente disso, de uma espécie de política industrial, de reforço da resistência das cadeias de valor desse país. E eles todos estão falando nisso, eles todos vão fazer isso. Correto. Então, tem outros componentes da agenda também aí que são importantes, além, evidentemente, do imposto, do nível mínimo de impostos corporativos. Bom, pelo tempo nós somos obrigados a focar só nesse ponto. Otaviano Canuto, economista, professor da USP, trabalhou muito tempo no Fundo Monetário Internacional. Obrigado para você aí em Washington e boa noite. Boa noite para vocês.